Estamos aqui de volta hoje, mais uma videoaula. Nós estamos aqui fazendo um passeio virtual pela cidade de Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos da América. E por que nós estamos fazendo esse passeio virtual pela cidade de Washington? Exatamente porque o tema da nossa videoaula de hoje é a independência dos Estados Unidos, o processo de independência dos Estados Unidos da América. Estou passeando aqui pelos jardins da Casa Branca com vocês, usando o Google Maps, né? E nós estamos aqui para falar desse processo histórico que ficou conhecido como a independência das 13 colônias americanas. E por que independência das 13 colônias? Exatamente porque tem gente que não sabe. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse que nem sabia, muita gente nem estudou sobre isso na escola, veja bem, que os Estados Unidos um dia já foram colônia, assim como o Brasil foi colônia de Portugal. Os Estados Unidos foram colônia da Inglaterra, olha isso. E eram 13 colônias, e essas 13 colônias um dia se tornaram independentes, e a aula de hoje tem a intenção, inclusive, de falar como se deu esse processo de independência. Estou chegando aqui no Memorial Abraham Lincoln, né, um dos presidentes norte-americanos, nesse passeio virtual, para entender como é que 13 colônias se transformaram num país que hoje se considera até a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos, por mais de uma vez, resolvem e intervêm militarmente em outros países, se acham nesse direito, acabaram se tornando a principal, indiscutivelmente, a principal potência militar do mundo, e com isso eles fazem uso muitas vezes da força para impor a sua vontade e seus interesses econômicos, políticos e militares. E como é que aquilo que eram 13 colônias inicialmente se tornaram assim tão poderosos? O fato de já terem sido colônias, inclusive, é uma das razões que explica eles se chamarem Estados Unidos da América, porque as colônias, quando ficaram independentes, elas mantêm uma constituição própria e vão se reunir em regime de estados federados, numa república, e vão se autodenominar Estados Unidos da América. E para a gente entender como se deu esse processo e como é que eles se tornaram de 13 colônias num país tão forte e poderoso que acaba impondo suas vontades sobre todos os demais países, é que eu estou gravando essa videoaula aqui, lembrando que antes dessa videoaula nós já fizemos uma videoaula que fala sobre o processo das grandes navegações. Se você quiser, pode rever a qualquer momento. E pedindo, então, se você gostar, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo algum tema, e dessa vez vamos ao processo de independência das 13 colônias. E para contar essa história, a gente precisa contar essa história desde o início. E o início, você não vai acreditar no que eu vou dizer agora, mas eu tenho que dizer, o início foi bem no começo. Era uma vez 13 colônias, e essas colônias pertenciam à Inglaterra. Aí está mais ou menos a configuração das colônias, né? Elas ficavam ali na costa leste do que hoje é chamado como Estados Unidos da América, e elas acabaram sendo divididas em dois grandes grupos, as colônias do norte e as colônias do sul, por conta da sua natureza, já que as colônias do norte elas tinham uma característica de colônia de povoamento. Quando os primeiros ingleses vieram para cá, a Inglaterra estava passando por um processo de luta religiosa. A reforma protestante tinha chegado à criação da reforma da igreja anglicana. Então Henrique VIII, Elizabeth, Bloody Mary,
Para você que ainda não lembra de nada disso que eu estou falando, é bom revisitar a história da América do Norte, né? O fato é que muitos vieram para cá e vieram aqui nas colônias do Norte, eles vieram para morar, diferente do que aconteceu no resto da América, na América que é espanhola, a América portuguesa, que no caso vai virar depois o Brasil, que vieram para cá para tirar o que tinha de riqueza da terra e levar embora. Os ingleses que vieram para morar nas colônias do norte, eles vieram para viver, eles queriam fazer aqui a sua nova casa. Então, as colônias do norte acabam sendo colônias que vai ser inclusive chamado de Nova Inglaterra, que eram colônias de povoamento. Então, eles vão se organizar em pequenas propriedades, eles vão trabalhar para atender o mercado interno e eles vão ter mão de obra assalariada. Diferente das colônias do sul. As colônias do sul, até pelas características geográficas e por aquilo que acabava sendo produzido, eles acabaram focando em atender o mercado externo. Isso vai fazer com que eles invistam em latifúndio, que era o que aparecia também predominantemente na América Espanhola e na América Portuguesa, e esses latifúndios com grande extensão de terra vão ter prioritariamente mão de obra escrava e vão trabalhar para atender o mercado europeu, especialmente a Inglaterra, que é a metrópole. Então, ao sul, escravidão, ao norte, trabalho assalariado, ao norte, pequenas propriedades, ao sul, latifúndio, ao norte, mercado interno, ao sul, mercado externo, colonização de exploração ao sul, colonização de povoamento ao norte. Essa natureza que vai diferenciar essas duas colônias vai ser muito determinante na história dos Estados Unidos, inclusive mais para frente, depois do processo de independência, eles vão acabar entrando numa disputa feroz, vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos, que vira vários filmes, né? Mas o mais famoso deles, sem dúvida, é o tal do E o Vento Levou, que foi durante muito tempo o recordista do número de estatuetas no Oscar, né? E a Inglaterra, durante muito tempo também, a Inglaterra acabou que ela dava determinada autonomia para os ingleses. Veja, a Inglaterra estava ocupada com todas as suas colônias na Ásia, com a questão geopolítica no continente europeu e acabou dando muita autonomia para as colônias inglesas e não se importando muito com elas. Até que um dia a Inglaterra vai se envolver num processo beligerante, quando eu digo processo beligerante, eu quero dizer guerra, contra a França. Mas não só a França, a Inglaterra vai disputar contra a França, mas também vai participar o Império Austro-Húngaro e o Império a Prússia, me embolei aqui para falar o nome, e a Rússia. Aqui está a configuração geopolítica da Europa atual, mas naquela época nós estamos falando ainda, né, do século XVIII, a geopolítica e a configuração das fronteiras era absolutamente diferente, mas o importante notar aqui que a Inglaterra, que até então deixava que as colônias vivessem com certa autonomia, a partir do momento que ela se envolve nesse processo de guerra com a França e outros países, ela ganha a guerra, mas ela vai precisar cobrar o preço da guerra, porque guerra é um processo muito caro. Quando você faz uma guerra, você precisa uniformizar soldado, municiar soldado, alimentar soldado, pagar salário de soldado. E quando você acaba a guerra, ainda que você tenha vencido, foi o caso da Inglaterra, você tem que cobrar a conta da guerra. E há muito tempo atrás, quando o governo precisava de dinheiro, é claro que hoje em dia tudo mudou, mas há muito tempo atrás, quando o governo precisava de dinheiro, ele normalmente aumentava os impostos. E a Inglaterra vai aumentar impostos e as cobranças e as exigências, não necessariamente dos seus compatriotas aqui do Reino Unido, mas das colônias que tinham ficado abandonadas. Então, a guerra entre a Inglaterra e a França acaba fazendo com que a Inglaterra resolva explorar as colônias inglesas como verdadeiramente colônias. Isso, a história, esse processo ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos.
Alguns historiadores, inclusive, chamam a Guerra dos Sete Anos como a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Olha isso. Porque como ela vai envolver vários outros países, e não só Inglaterra e França, e como vai ter disputa por território em várias outras regiões, que não Inglaterra e França, alguns historiadores defendem a tese de que, efetivamente, a Guerra dos Sete Anos foi a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, foi o primeiro passo do processo de independência dos Estados Unidos. A Inglaterra ganha a Guerra dos Sete Anos, mas sai de lá endividada e resolve cobrar a conta da guerra das colônias. Então, nós temos aí algumas imagens daquilo que foi a Guerra dos Sete Anos, né? E aí você imagina que as colônias que até então tinham determinada autonomia vão começar a se queixar, porque eles não estavam acostumados, mesmo as colônias do Sul, com tanta interferência, e essas novas interferências vêm em forma de cobranças e impostos, aquilo que os livros de história chamam de leis intoleráveis. Primeiramente, com a lei do açúcar, a Inglaterra aumenta o imposto sobre o açúcar e obriga que as colônias inglesas só podem comprar o açúcar que era produzido pela Inglaterra em outras colônias ali nas Antilhas inglesas, né? Além disso, vem a lei do selo. Tudo que viesse a circular nas 13 colônias tinha que ter um selo inglês, e esse selo era cobrado. Isso ajudava a coroa inglesa a arrecadar dinheiro para pagar o custo da guerra. Além disso, teve a lei do chá, que obrigava todo mundo que morava nas 13 colônias a consumir exclusivamente o chá inglês, porque isso também ajudaria a deixar a balança comercial inglesa positiva, e isso ia trazer recursos para a Inglaterra. Claro, naturalmente, que essas colônias que tinham determinada autonomia até então não vão gostar nada dessas leis intoleráveis. Um belo dia eles fecham o porto de Boston e pegam um carregamento de chá que vem da Inglaterra e joga tudo no mar. E aí a Inglaterra resolve impor novas leis ainda mais severas, obrigando inclusive quem morava nas 13 colônias a abrigar e sustentar os soldados ingleses que vinham aqui para a América do Norte, para manter a ordem. Então, a Guerra dos Sete Anos leva a Inglaterra à crise econômica. Ela resolve acabar com essa crise cobrando mais dinheiro e aumentando as exigências das colônias. As colônias não aceitam, se rebelam, tem as leis intoleráveis. A Inglaterra resolve, então, usar de força bruta, e isso faz com que as colônias se reúnam num primeiro congresso na Filadélfia, e lá eles dizem que não vão aceitar as leis intoleráveis. A Inglaterra amplia suas exigências e passa a usar de força militar, e aí eles se reúnem no segundo congresso da Filadélfia, e lá no segundo congresso da Filadélfia eles declaram que as 13 colônias serão independentes da Inglaterra. Fazem inclusive uma bandeira nova para eles. A primeira bandeira norte-americana já tinha as faixas branco, vermelho, e se você contar, não sei se alguém já teve curiosidade para contar, mas se contar você vai ver que são 13 faixas. Vamos ver aqui, ó, conferindo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixinhas vermelhas e 6 faixas brancas, que representavam exatamente as 13 colônias, e um círculo com 13 estrelas, que também representavam as 13 colônias inglesas, que agora não serão mais colônias, serão estados independentes, e esses estados serão unidos. Esses Estados Unidos da América serão um novo país. É claro que a Inglaterra não aceita isso assim de bom grado, declara guerra, e as 13 colônias vão entrar numa disputa militar com a Inglaterra, vão perder várias batalhas. As primeiras batalhas, inclusive, eles perdem. Tem um filme chamado O Patriota, que acaba retratando bem como foi essa guerra de independência dos Estados Unidos. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, a guerra de independência dos Estados Unidos foi uma guerra
muito severa, com muitas baixas, muitas mortes, e se não fosse a ajuda da França, muito provavelmente a guerra ou teria um desfecho diferente ou acabaria demorando mais do que demorou. Então, a Declaração de Independência que vem no segundo Congresso da Filadélfia, ela oficializa, e por isso, uns que tinham aqui também atrapalhando a nossa videoaula, por isso a data da Declaração de Independência é considerada a data do nascimento dos Estados Unidos, que é o dia 4 de julho do ano de 1776, que foi uma declaração, aí está uma foto da declaração original, que está guardada no Museu Norte-Americano, foi inspirada nos ideais do Iluminismo, né? Já pregava a liberdade, a igualdade, e mais tarde a Revolução Francesa, que acontece depois da independência dos Estados Unidos, vai usar esses mesmos princípios. Então, os Estados Unidos vão se transformar no primeiro país independente do continente americano, o primeiro processo de independência que vai dar origem a um país republicano, e a Declaração de Independência traz alguns princípios que estarão na Constituição americana. Diz assim, todos os homens foram criados iguais, iluminismo puro, todos têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, mais iluminista é impossível. Sempre que uma forma de governo anular esses objetivos, o povo pode alterá-lo ou substituí-lo por um novo governo, é a grande inspiração que vai fazê-los romper com a Inglaterra. As colônias unidas são estados livres e independentes, e por isso vão se chamar Estados Unidos da América, e nenhuma colônia deve obediência à coroa britânica. Então, como eu já havia dito aqui, com o auxílio de franceses, espanhóis, holandeses, os colonos americanos derrotaram os ingleses na Batalha de Yorktown. 2 anos depois, foi assinado o Tratado de Paris, onde a Inglaterra finalmente reconhecia a independência dos Estados Unidos. Então, eu tentei juntar tudo isso numa música, uma canção pedagógica que nós fizemos a partir dessas informações, e agora, então, com essas informações que eu passei aqui nesse primeiro momento, eu vou passar para vocês a música. Espero que se ajude a vocês a compreenderem esse processo histórico denominado Independência das 13 colônias inglesas. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente lá para cantadordehistoria@gmail.com. Se você tiver gostado, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, e você também pode nos procurar no Instagram, Paulo Valério _professor. Fique com a música aí que fala sobre a independência das colônias inglesas. Vamos lá? São colônias que vivem de boa, metrópole chegando seco, não afrouxa. O inglês explora muito mesmo. Pra você o norte revelou, mas o sul prefere ainda pro inglês vender. Ele coloca muitas exigências pra enriquecer, o lucro vai embora. O iluminismo influencia aqui. Não tá lei do açúcar, selo, chá, eu não vou resistir. Se a Inglaterra não quer, é guerra. Se a Inglaterra não quer, é guerra. Esse Thomas Jefferson escreve a Constituição, serve de exemplo pra fazer revolução. E a Inglaterra não quer, é guerra. Se a Inglaterra não quer, é guerra. O iluminismo influencia aqui. Com tanta lei da chuca, selo, chá, eu não vou resistir. Se a Inglaterra não quer, é guerra. Se a Inglaterra não quer, é guerra. Esse Thomas Jefferson escreve a Constituição, serve de exemplo pro francês fazer revolução. Se a Inglaterra não quer, é guerra. Se a Inglaterra não quer, é guerra.
Mosaic 35. São colônias que vivem de boa, metrópole chegando, O seco não afrouxa. o inglês explora muito mesmo.